pessoas me perguntam de onde surgiu a ideia de escrever um livro. Olha, tem um ditado que diz que o homem, para ser completo, precisa escrever um livro, plantar uma árvore e fazer um filho. Fazer um filho é mais difícil, eu não tenho um filho biológico. Plantar uma árvore eu já plantei, agora eu coloquei esse projeto de escrever um livro e escrevi o livro Trem da Vida. E como surgiu a ideia? Vou contar para você direitinho a partir de agora. Estamos aqui no início do pré-lançamento desse livro. Eu quero contar como iniciou essa ideia do começo ao fim. Vem comigo porque você está dentro do meu vagão. Pessoal, então vamos lá. Eu vou contar como é que surgiu a ideia. Eu quero que você participe comigo de toda essa nossa trajetória desse livro. Eu estava um dia deitado, dormindo, deitei, cheguei em casa à noite e fui dormir como sempre, fiz a minha oração e fui dormir. Na madrugada eu tive um sonho em que meu pai estava sentado com os filhos ao redor e nesse sonho ele dizia assim: olha, eu estou indo embora, estou cansado, estou com as pernas doendo, eu não quero mais ficar aqui. Eu virei para ele e disse assim: pai, não, o senhor precisa estar aqui, nós precisamos do senhor, o senhor tem ainda muito vigor para o senhor ficar aqui. E aquilo ali passou, eu me despertei naquela madrugada por volta de umas 3 para 4 horas da manhã. Eu me acordei e comecei a meditar naquele sono. Falei com a minha esposa, levantei, eu orei a esse respeito. Muito importante a gente estar atento aos sinais. A Bíblia diz que os sinais seguirão aos que crerem. Às vezes você está tendo um insight, algum sinal e você não dá atenção. Então eu levantei, orei ao Senhor por esse sonho e comentei com a minha esposa: amanhã pela manhã eu vou ligar para o meu pai e vou tomar um café com ele. Eu senti de tomar um café, contei o sonho para ela. E aí aquela madrugada passou e eu perdi o sono, não dormi mais. E comecei a pensar na vida do meu pai. Meu pai está com 90 anos de idade, ficou 60 anos casado com a mesma mulher, olha que detalhe, com a mesma mulher que é a minha mãe. Minha mãe já passou para a eternidade, já desceu na estação 2022, ela desembarcou e ele ficou ali embarcado. No livro você vai ver essa história, eu estou narrando no livro lá, e quando que minha mãe desembarca na estação 2022. Mas vamos para cá, para o início, que é onde eu estou, onde foi o início do livro. E aí eu perdi aquele sono e fiquei pensando o que poderia fazer para deixar a memória do meu pai escrita, toda essa trajetória de vida dele. E eu fiquei pensando em um título. O que poderia ser esse título? O que eu poderia escrever? Uma biografia do meu pai, falar alguma coisa de Deus, falar alguma coisa da família. E aí veio esse insight na minha mente, escrever um livro chamado Trem da Vida, onde eu trago todas as informações, desde quando a gente nasce, a gente entra nesse vagão, a gente entra na história, na vida das pessoas, e aí começa a nossa história. E aí eu levantei, por volta de 7 horas, liguei para o meu pai e falei: pai, preciso tomar um café com o senhor. Eu falei para vocês dos sinais, né? Veja o que aconteceu. Eu liguei para ele, dizendo: pai, hoje eu quero tomar um café com o senhor. Ele falou: sim, pode vir, vem por volta de 9 horas. Então eu fiquei por ali, por volta de 9 horas, esperando chegar. Ele mora próximo da minha casa. E aí, faltando uma meia hora mais ou menos, o telefone toca. Quando o telefone toca, eu atendo, é o meu pai novamente. E aí tem uma surpresa nessa ligação. Ele liga e fala assim: olha, já vem preparado para você tomar café comigo e depois você me leva no hospital. Por quê? Porque a minha diabetes não baixa, não sei o que está acontecendo. A minha diabetes está muito alta e eu preciso ir ao médico. Eu disse: sim, pai, eu vou então, fica tranquilo. E voltei e fiquei pensando: meu Deus, a gente já fica maluco, né? Porque a gente sonhou à noite aquele monte de coisa. E eu fui, tomei o café com ele naquele dia, comecei a conversar com ele. Engraçado que meu pai está com 90 anos de idade. E ele lembra a data de aniversário de cada filho. Foi esse o assunto que eu comecei a conversar com ele e tal, porque eu já estava com uma ideia do livro. E aí eu falei: tudo bem, pai, tomamos um café, coloquei ele no carro e saímos em direção ao hospital, só eu e ele. Eu fiz questão que fosse só eu e ele, porque naquele caminho eu ia conversando com ele. E fui conversando com meu pai, falando a respeito da vida dele, como que a vida dele era, e ele vai poder falar um pouquinho. Eu estou trazendo essas informações todas no livro. Aí ele foi contando para mim
de como ele viveu um momento difícil, coisas difíceis que ele praticamente passou fome, teve necessidade de roupa e tal, mas ele sempre perseverante, contou como que foi o nascimento de cada um. Olha, nós somos em 10 irmãos, eu sou o sexto, nós somos em 10, então meu pai contou a história de todo mundo e aí eu quis materializar aquilo, trouxe para o livro, levei ele para o hospital, chegou lá no hospital, fez os exames, ele estava tomando um remédio para uma alergia que surgiu e esse remédio prejudicou a sua diabetes, por isso estava muito alta e tal, mas foi regularizado e nós voltamos e ali assim foi o motivo principal que me levou a escrever esse livro, que é chamado Trem da Vida e onde eu faço uma analogia da nossa vida, desde o nosso nascimento, quando a gente entra nesse mundo e nós não viemos aqui à toa, você não veio aqui à toa. Nós viemos aqui para uma missão, para um propósito. E nós entramos em um vagão e o trem está indo em direção a um destino que ninguém sabe. Em alguma estação, alguém vai descer, em alguma estação, alguém vai entrar. Algumas pessoas entram e algumas pessoas saem. Existem pessoas que entram no nosso vagão e faz a diferença. Senta ao nosso lado. Está sempre ao nosso lado. São pessoas que vêm para alegrar o nosso dia. Tem pessoas que entra no vagão, olha, sai que você nem fica percebendo, parece que nunca tivesse vindo. Tem outros que entram no vagão e faz um inferno na nossa vida, mas faz parte, é um processo. Viver não é para amador, nós precisamos entender e compreender que cada pessoa que entra no nosso vagão, ele traz um pouco de qualidade, ele traz algumas coisas para nós aprender. E obviamente que nós também ensinamos alguma coisa. Qual é o grande segredo, qual é o grande mistério da vida? É saber tirar de cada pessoa que está dentro do nosso vagão aquilo que ele tem de melhor. Porque todas as pessoas, por mais que ele seja ruim, ele tem uma coisa boa. Você é uma coisa boa, tá bom? Então esse é o prenúncio aí do nosso livro que nós estamos escrevendo e eu faço uma analogia da nossa vida, não só da família, como um pouquinho da história do Brasil e do mundo em cada estação. Fique atento porque cada ano para mim é uma estação e eu falo desde 1934, que é o ano que meu pai nasceu, e eu vou até a estação 2025. Venha comigo que você vai aprender muito. Muito obrigado por esses minutos que você parou para ouvir essa história.